Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui, a gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento. Se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, eu sou o Luiz Souza, estamos de volta mais uma vez. Vamos falar de máquinas e equipamentos, mas vamos estar sendo um pouco mais específico agora, falando de serraria, né? Serraria é o ramo aí voltado da parte de processamento com madeiras, ok? Então vamos ver aqui o que a gente tinha falado no contexto da máquina e equipamento. Definição: serraria é estabelecimento industrial onde se cortam madeiras, geralmente por processos mecânicos. Então isso envolve máquinas e equipamentos. E nosso objetivo é falar um pouco da segurança de máquinas e equipamentos de maneira geral, envolvendo serraria. Introdução. Esse estudo foi desenvolvido com dados de vários sites de órgãos públicos e particulares, artigos científicos e revistas. Por que a gente faz isso? A pessoa entender que tudo tem uma razão de ser, né? Tudo é baseado em alguma informação, algum dado, algum estudo, alguma pesquisa. Então, nós fizemos um levantamento e achamos algumas informações importantes. Aí está aqui, ó. Essa pesquisa mostrou que os perfis de acidente dentro das indústrias madeireiras seguem um protótipo, né, para todo o país. Ou seja, o que significa isso? Protótipo. Não se diferencia de acordo com seus locais de origem. Porque há lugares que mesmo as empresas tendo o mesmo tipo de segmento, as condições de regionais, geográficas, muitas das vezes pode influenciar no resultado, né, em casos de acidente, que como é o nosso assunto, né, prevenção de acidente. Mas esse não, no caso das madeireiras, não se diferencia de acordo com seus locais de origem. Vários acidentes de trabalho poderiam ser evitados pelo uso de equipamento de proteção. Então, quer dizer, ela não tem muita diferenciação do país como um todo, mas a própria processo de atividade nas indústrias madeireiras é praticamente o mesmo e os riscos também são bem parecidos, ou se não quase muito semelhantes, melhor dizendo. A quantificação da mão de obra operacional e a modernização do parque industrial também podem auxiliar na minimização desses acidentes. Então tem um volume grande de acidente, né? Mas se você qualifica a sua mão de obra, você treina o pessoal, treinamentos de segurança e treinamento de qualificação para atividade e tenta, num processo de melhoria contínua, aperfeiçoando essas mãos de obras e modernizando também, porque as máquinas, como já falamos em alguns vídeos anteriores, que a máquina ela precisa seguir a NR12 e por sua vez ela, atendendo a NR12, ela se torna uma máquina segura. Daí precisa fazer apreciação de risco, se a máquina já existe no seu
parque há muito tempo, antes da NR12, precisa se adequá-la à luz da NR12. E se for comprar uma máquina, saber também se ela está dentro dos requisitos da NR12. Ok? Então você tem aí, ó, qualificação da mão de obra operacional e a modernização do parque industrial. Também pode auxiliar na minimização desses acidentes. As serras circulares e de fita foram os equipamentos que mais causaram acidentes dentro das serrarias. É claro que todas as máquinas que estão ali, elas são perigosas, têm seu grau de periculosidade. Mas, até o momento, dentro do que já tem de registro, junto ao INSS, dentro desse segmento, da indústria de processamento de madeiras, a serra circular e a de fita foram os que mais contribuíram para os acidentes. Então, é preciso estar muito atento. Contextualização. Mas vamos fazer uma contextualização. A exploração de produtos derivados de madeira é muito importante no contexto de sustentabilidade. Mercados internos, como a Europa, já não aceitam madeira proveniente de desmatamentos e ilegalidade. Então, a madeira também tem seu processo ali de levá-la dentro do caminho da legalidade. Então, isso implica em estar registrado em organismos, enfim. Mas não é esse o nosso assunto principal. Aos fornecedores, uma série de documentos que comprovem a origem da mercadoria e a legalidade de sua cadeia de produção. As empresas exportadoras já cumprem exigências abrangentes, como as estipuladas pelas certificações, que incluem regulamentações trabalhistas de engajamento comunitário e do uso da terra. Então você está vendo que essa é a contextualização, estão se tornando um pouco mais rigoroso. Observa-se o crescimento do desmatamento e o aumento do número de madeireiras e serrarias que vem surgindo com o intuito de suprir o mercado nacional e internacional. Então o mercado consumidor de madeira é sempre crescente, né? Então tem mercados que vão ser sempre crescentes. E com isso acaba aumentando o número de madeireiras e serrarias e também vai aumentando os controles. E dentro disso tudo, quais são os perigos que existem dentro de um trabalho desse, com serraria? Aí vamos começar a falar aqui, ó, ergonomia nas serrarias. A ergonomia de correção, né? Correção porque está corrigindo, pode ser aplicada objetivando-se solucionar questões de segurança, fadiga excessiva, doenças do trabalhador, quantidade e qualidade na produção. Então, a ergonomia é a ciência de adaptação do meio ao ser humano. Faz parte dos 5 riscos no mundo da segurança do trabalho, no mundo da prevenção de acidente. Mas a ergonomia ela nos ajuda muito também porque ela adapta o ambiente ao ser humano. Não é o ser humano se adaptar ao ambiente. Isso também está dentro de uma terminologia um pouco mais moderna, que seria a humanização do trabalho. Então o trabalho não pode ser um instrumento de degradação da vida do ser humano, nem de meios dele adoecer. Muito pelo contrário, né? O trabalho tem que ser. O trabalho é uma atividade que tem como objetivo melhorar a vida, né? A vida social desse trabalhador, né? Ele dando mais condições e não ele prejudicar a sua saúde, sua segurança por causa do trabalho. Então isso significa o quê? Humanizar o trabalho. Então isso é muito importante ter isso em mente. E a ergonomia, de certa forma, ela é humanizar o trabalho, porque ela ajusta as condições ambientais de acordo com as condições do ser humano. Tudo bem até aí? Então vamos lá. O objetivo é solucionar a questão de segurança, quer dizer, fadiga excessiva. Então, você vai trabalhar com serraria, você vai trabalhar com tudo muito pesadão. Então tem que ter. As atividades têm que ser mecanizadas até para ter produtividade e também ter segurança. Ter um controle de pó, de poeira nesses ambientes, porque vai acabar gerando doença se não tiver um controle de pó, coletores de pó. Quantidade e qualidade na produção, quer dizer, tornar-se cada vez mais um processo eficiente. Muitas medidas podem ter baixo custo, com certeza, e facilidade, com mudanças de postura, quer dizer, pessoas sabendo lidar com movimentação de carga manual, né, aquilo que é feito manualmente ainda, inclusão de dispositivos de segurança e aumento da iluminação, quer dizer, a iluminação é um fator ergonômico, tem a ver com o ambiente, também a iluminação é indispensável. Outras, já que podem ser mais complexas, de custo mais elevado, com redução na carga mental ou de
ruídos e substituição de máquinas inadequadas. A tendência é as máquinas cada vez mais serem menos ruidosas. Então, e para isso também é importante se ter um programa de manutenção para manter-se ela em níveis de ruídos sob controle. E mesmo assim, o trabalhador, dependendo da situação do trabalho que a engenharia de segurança vai fazer, tem que usar os equipamentos de proteção auditiva, porque onde tem máquinas, sempre tem ruído ou vibração. Aqui está mostrando a tabela de grupo de risco, que é muito usado no mundo da segurança. Praticamente todos os profissionais envolvidos com segurança do trabalho utilizam essa tabela. E ele tem aqui, o risco físico, químico, biológico e econômico de acidente. Eu botei aqui uma setinha indicando o que se tem no ambiente de serraria, de atividade de processamento com madeira. Sempre tem ruído, então implica em usar protetor auricular, vibrações, muitas vezes implica em equipamentos antivibratórios, desde que se faça a avaliação e ver se merece ou não o devido tratamento necessário. Os níveis de ruído, enfim. Poeiras, envolve aqui a poeira de madeira, que faz mal para a saúde. Então é importante ter coletores de poeira. Processo de solda já não é tanto, névoas, que é mais processo de pintura, nem tanto. Gases também nem tanto, e nem vapores. Processo. Às vezes vapores até tem mais problema para o material sólido, material químico sólido ou líquido, sempre tem vapores. Então precisa ser analisado isso. E substâncias químicas de maneira geral. O grupo 3, aqui está o marrom, que é o biológico, que envolve vírus. Então, como estado de madeira, pode ter, eu botei a setinha aqui indicando, pode haver esses vírus, bactérias, fungos, parasitas, enfim. É possível isso estar junto com o material, madeira. E o amarelo, que começa a vir um esforço físico intenso, quer dizer, atividade braçal. Então isso implica a pessoa conhecer postura. Nós temos um módulo falando de postura, você vai aprender um pouco mais sobre postura, certo? E boa parte da segurança, aliás, o maior responsável pela sua segurança é você mesmo, como empregado. Todos têm responsabilidade, mas o trabalhador tem responsabilidade pela sua segurança, também ajudar na segurança dos seus colegas. Levantamento de peso manual, então tem que ser equitativo dentro das capacidades das pessoas. No módulo de movimentação de carga a gente fala sobre isso. A postura adequada, isso implica também ter um trabalho ergonômico, ter algum aparato que ajuda na movimentação de carga. Existe até algumas cintas que pegam na coluna, não tem CA, não é considerado um equipamento de proteção individual de acordo com a NR6, porque não tem CA, mas ele não deixa de ser um equipamento de proteção que pode contribuir também. Aí vamos aqui, eu botei a seta também, tem outros itens, mas botei aqui a seta de outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico. Por fim, nós temos aqui o arranjo físico, que eu falei um pouquinho sobre ter áreas de acordo com o tamanho da máquina, que dê condições de ter espaço entre máquinas e máquinas, condição de circulação, tudo bem? Então, máquinas também sem proteção. O operador não pode trabalhar com máquina sem proteção de jeito nenhum. Algumas vezes, ou na maioria das vezes, o mecânico, que o profissional mecânico, para fazer a manutenção da máquina, ele precisa, às vezes, dentro do processo dele de trabalho, tirar a proteção da máquina. Mas significa dizer que a máquina não pode funcionar em condições normais, sendo operada dentro do processo produtivo, sem a proteção. Mesmo que o mecânico só pode liberar a máquina depois de ela estar com a sua proteção, com as suas proteções no local e funcionando adequadamente. Ferramentas também que esse mecânico vai usar para corrigir. Tem operadores que usam algumas ferramentas, precisam conhecer ferramentas. Então já vi muita gente ou usando ferramenta como fosse multiuso ou fazendo improviso com ferramentas. Então não pode se trabalhar dessa maneira. A iluminação também falamos. Detalhe importante da NR12 fala, NR10 fala. Como se trata de máquinas, as máquinas usam eletricidade, fiação precisa estar em condições, fiação precisa estar dentro de conduítes, precisam estar fixadas adequadamente, precisam estar sem ter cortes ali e, por sua vez, a máquina tem que estar aterrada para que, em caso de uma energização, ter fuga de corrente, energizando a carcaça da máquina,
a energia procura o caminho do aterramento. Então precisa estar aterrado adequadamente. Já vi inúmeras máquinas que está lá passando, né, pé do rodapé ali da parede, o cabo de aterramento, só que a máquina não estava conectada. Então isso tudo não pode acontecer, não deve acontecer, melhor dizendo. Probabilidade de incêndio e explosão, onde tem eletricidade pode haver incêndio. Então esses cuidados são pertinentes. Armazenamento também, como tem toras de madeira, muita madeira, é preciso estar sabendo o armazenamento de material que vai ser descartado, armazenamento de material que vai ser vendido, armazenamento de tudo precisa estar adequado. O ambiente de trabalho adequado nos dá satisfação, bem-estar e também a maior produtividade. Outra coisa, nesses ambientes, onde vai trabalhar com serraria, pode haver problemas de animais peçonhentos, que madeira normalmente atrai, né, os animais, e eles, né, podem ter animais peçonhentos nisso. Então, muito cuidado, observe suas botinas, quando for calçar, às vezes aranhas vão lá, entram ali, se escondem. Então é importante estar muito atento à questão de animais peçonhentos, ter trabalhos de dedetização de tempo em tempo, né, saber as coisas estarem armazenadas adequadamente, fechado, que precisa estar fechado. Ok, até aí, pessoal? Continuando, então aqui, Lacerda apresenta uma ordem de uma observância, de uma ocorrência, as principais causas de acidente nas indústrias de conversão mecânica da madeira como sendo. Aí começa a vir ali, ó, a falta de atenção ou pressa no trabalho. Quem trabalha com máquina não pode ser apressado. Tem que trabalhar dentro da velocidade que precisa se trabalhar e com a atenção necessária. Todo mundo que faz correria sempre deixa para trás alguma coisa. Então, quem trabalha com máquina não pode ter esse perfil, que vai contribuir com a falta de atenção. Então, a pressa, ela vai sempre ajudar a deixar alguma coisa para trás. Outra coisa, procedimento errado de trabalho. Então, tem isso aqui, ó. A NR12, ela fala que precisamos ter procedimento para a operação da máquina. Então é necessário que você, para efeito de atender a legislação, tenha um procedimento passo a passo do trabalho, e esse procedimento tem que ser de conhecimento do trabalhador, ele saber aquilo de cós salteado e estar também próximo dele. Tudo bem até aí? Aí vamos aqui, ó, ambiente seguro. Nós já comentamos um pouquinho sobre ambiente no ponto de vista de ergonomia. Ambiente limpo, com o devido asseio. Se não estiver limpo, estiver empoeirado pelo fato de ser uma madeireira, não pensa que dentro do ambiente industrial não se pode ter isso. Às vezes as pessoas, como já peguei, pessoas achando que não, pô, mas é muita poeira, não tem como, querendo desenhar um cenário como se fosse normal, ficar tudo bagunçado, tudo sujo. Não é, pessoal. Então é questão de rever os conceitos, é questão de aplicar um 5S ou implementar um 5S, para as pessoas indo, todo mundo junto ali, ajuda mútua a manter tudo em ordem. Falta de equipamento ou uso incorreto do equipamento. Equipamentos mantidos ligados na manutenção. Isso não pode. Então, o procedimento de manutenção, você vai definir lá a manutenção, como é que tem que ser feita. É claro que em alguns momentos, muito específicos e também que exige bastante atenção e cuidado, fazer às vezes uma calibração ou às vezes um teste em um equipamento que esteja ligado. Mas é preciso se ter procedimento adequado para isso e profissional capacitado para executar essa tarefa, a fim de não haver acidente, não ter ocorrência de acidente. Uso incorreto de ferramentas. Então, temos a parte de ferramentas, que você tem que usar a ferramenta adequada. Acidente de trajeto. Então, isso aqui também acontece acidente de trajeto, a pessoa indo para o trabalho. E outras causas, né? O autor menciona também que o primeiro local de ocorrência de acidente são as mãos. Então, a maioria das atividades que a gente realiza é com as mãos. Em segundo lugar, os olhos, ó, estão afetados por poeira, muitas vezes, projeção de materiais, e o tórax seguido dos braços. Então você está vendo aí as partes, né, que são mais afetadas dentro de uma atividade, né, de madeireira, né, dentro de um ambiente de atividade com madeira. Uma serraria conta com vários ambientes para processamento de madeira. Então a primeira coisa a se pensar é conhecer o processo de trabalho. Então, como é que é todo o processo de trabalho, como é que fecha todo esse processo, os subprocessos também. Vamos aqui, ó. Então, a serraria tem vários ambientes. Então, primeiro, tem-se o pátio de toras, onde as toras são descarregadas e carregadas. Então, já tem movimentação de carga, NR11,
e tem que ser uma movimentação mecanizada, com cuidado, porque se rolar madeira pode levar alguém a ter um acidente grave ou até fatal. Isso implica em procedimento. Em seguida, a tora passa para o desdobro ou processamento mecânico primário. Serra de fita e serra circular, que precisa ter cuidado triplo, e muitas vezes precisa ter sensores para que, se a pessoa adentrar com a parte do corpo, a máquina pare imediatamente. Então, isso tudo implica em ter uma apreciação de risco que defina isso, que não é o nosso assunto principal aqui. E, por fim, segue-se para o processamento secundário. Destopadeira, plana, fresa, lixadeira, topia e outras máquinas. Então, isso aqui deu um resumo, né, porque cada lugar tem o seu processo da maneira que acha que é mais indicado se trabalhar. Então, a serra circular e a de fita são os equipamentos que geram mutilações maiores e permanentes, podendo ser considerados os equipamentos mais perigosos de uma serraria. E onde entra a zona perigosa de uma máquina ou de um equipamento? É a zona que pode cortar, lacerar, amputar, esmagar, aprisionar, puxar, amputar. Então, essas zonas tem que ter precisa ter dispositivos, sejam eles fixos ou móveis, né? Proteção fixa ou móvel, ou dispositivos eletrônicos, como é o caso de cortina de laser, sensores, né? Que vai, né, ter uma atuação em milésimo de segundo para que a pessoa não encoste qualquer parte do seu corpo numa zona perigosa dessa. Tudo bem até aí, pessoal? Então é preciso ter equipamentos desse jeito, que eu já vi muita serra, né, e não ter ali nenhum dispositivo se a pessoa falhar. Lembra-se, o ser humano falha. Então, o ser humano, ele falha. Então, a pessoa, às vezes, acha que a pessoa não vai vacilar nunca. Então, é importante você ter o quê? Uma serra circular ou serra de fita com sensores que, caso alguém adentre alguma parte do seu corpo ali, seja por uma razão qualquer, a máquina já entra em estado de segurança, né? Já paralisa a operação. Então, EPI. Então, vou passar rapidamente, dentro disso tudo, a gente vai estar falando de EPI mais exaustivamente, mas a questão toda, nosso foco principal é a operação na máquina. Mas você vai usar EPI em alguns momentos, ou ficar usando o EPI o tempo inteiro, operando a máquina por causa de ruído, ou algumas coisas que você venha mexer. E outra coisa também, às vezes é importante ter botoeira dupla botoeira, né? A pessoa, em vez de apertar uma botoeira para funcionar a máquina, tem que apertar duas botoeiras, que implica usar as duas mãos para evitar a pessoa colocar a mão dentro de uma zona perigosa. Mas vai definir isso como? Apreciação de risco. Os EPIs que devem ser usados por trabalhadores das serrarias são eles: a luva. Então, na luva, protege as partes do corpo com maior risco de exposição, as mãos. Existem vários tipos de luvas no mercado e a utilização deve ser de acordo com o tipo de formulação de produto a ser manuseado. A luva deve ser impermeável ao produto químico e, no caso de serrarias, serem resistentes, protegendo as mãos contra os possíveis cortes. B. Máscaras. Então, tem o objetivo de evitar a inalação de poeira. Partícula de serragem, né? Tem muito. Suspensa no ar. Então, reiterando, importante ter um coletor de poeira. Partículas tóxicas através das vias respiratórias. Existe basicamente dois tipos de máscara. Sem manutenção, chamadas de descartáveis, que possui uma vida útil relativamente curta e recebe a sigla de PFF. Então tem PFF1, PFF2. Então essa aqui é PFF, peça facial filtrante. E os de baixa manutenção, que possuem filtros especiais para reposição, normalmente mais duráveis. Então, a poeira. Você tem que definir qual é a mais indicada. Pessoal de segurança. Viseira, quer dizer, proteção na face. Viseira facial transparente. Protege os olhos e o rosto contra respingos durante o manuseio. A viseira deve ser a maior transparência possível e não distorcer as imagens. Deve ser revestida com viés para evitar corte. O suporte deve permitir que a viseira não fique em contato com o rosto do trabalhador. Embase. A viseira deve proporcionar conforto ao usuário e permitir o uso simultâneo do respirador. Então, tem vezes que você vai ter que usar mais de um equipamento, mais de um EPI
ao mesmo tempo, quando for necessário. D. Óculos transparentes. Protege somente a área dos olhos contra a poeira, serragem e partículas que ficam suspensas no ar. Letra E. Protetor auricular. Protege os ouvidos contra ruído dos equipamentos. Então vai ter que usar protetor auricular muitas vezes, e às vezes, onde tem ruído tem vibração, mediante as avaliações que o profissional de segurança fizer, as avaliações ocupacionais, e ali saber se é necessário algum equipamento que seja antivibratório. F. Avental também, produzido com material resistente a solventes orgânicos e possíveis cortes, que podem acontecer com equipamentos perfurantes. Letra G. Botas. Devem ser impermeáveis, preferencialmente de cano alto e resistente aos solventes orgânicos contra possíveis quedas de objetos cortantes, perfurantes ou pesados nos pés. Então, letra H. Botina também, pode dependendo lá do material pesado. Então, é preciso se definir quem vai usar a bota e quem vai usar a botina. E até outros equipamentos EPIs, conforme definido no PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, que está o programa de prevenção, né, que vai ajudar no gerenciamento de risco, que está ali indicado para os profissionais que realizaram, profissionais de segurança, e ali vai definir os EPIs de maneira abrangente. Aqui eu só estou dando uma orientação inicial do assunto. Então, conclusão, pessoal. O perfil de acidentes dentro das indústrias madeireiras segue um protótipo para todo o país. Ou seja, repetindo aquilo que eu coloquei lá no começo, não se diferencia de acordo com os seus locais de origem. Então, o que você tem que entender? Os tipos de ocorrência são praticamente as mesmas em todos os locais, todas as regiões do país que tem atividade das indústrias madeireiras. Então, a qualificação da mão de obra operacional vai diminuir bastante o nível de acidente, que é o caso que nós estamos fazendo aqui, né? O treinamento de segurança também está ajudando nesse propósito, bem como a modernização do parque industrial. Então, as máquinas têm que atender a NR12, que é o nosso assunto principal, que estaremos tratando os itens de acordo com a necessidade da indústria madeireira. Tá vendo? Isso tudo junto vai minimizar os acidentes nesse setor. A serra circular de fita são os equipamentos que mais causam acidentes nas serrarias. Então, precisa de uma atenção maior. Tem solução? Tem. Qual é a solução? Fazer a apreciação de risco correta e colocar ali os sensores, a cortina de laser, os dispositivos de segurança com atuação em milésimo de segundo, para, se por uma falha qualquer do trabalhador, que o ser humano falha, adentrar as suas mãos na zona perigosa da máquina, a máquina desliga automaticamente. Tudo bem até aí? E isso com atuação em milésimo de segundo. Finalizamos aqui, pessoal, essa parte. Fique muito atento. Começa a ter um olhar um pouco melhor do seu ambiente de trabalho. Começa a perceber melhor suas máquinas. Lembrando, máquina falha. Máquina falha e você também. Então você tem que estar muito atento. Ok? Até aí? Preservando sua saúde e sua segurança. Em caso de dúvida, me encaminhe suas dúvidas que estarei respondendo. Até a próxima e bons estudos. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não cliquem no X, cliquem no Logoff para finalizar. Tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado. Tá bom? Muito obrigada.